uma emoção de ter aqui três pessoas que eu admiro profundamente, né, que desenvolvem trabalhos muito importantes aí no jornalismo de transformação social em níveis, enfim, surreais, né, que eu não sei nem, não tenho palavras para dizer a importância do trabalho dessas pessoas. E aí a gente vai conversar hoje sobre práticas e recursos em jornalismo comunitário, e para isso eu convidei essas pessoas, essas estrelas, né, a Hélida Ramires e a Valéria Borges. Elas são de um projeto maravilhoso, de um jornal comunitário, então eu vou apresentar as duas e, na sequência, nossa participação especialíssima aqui, né, que em breve também vai estar em mais atividades aí nos nossos mergulhos, que é o professor Luiz Cláudio, mas vou apresentá-los. A Hélida, que eu conheci no jornalismo e que foi, bom, eu fui estagiária dela, na verdade, foi esse nosso primeiro contato. Depois nós fomos colegas em duas emissoras, e por isso continuamos com o contato, e assim, além de sermos muito amigas, a gente troca muita figurinha sobre tudo, né, assim, a vida acadêmica, a vida jornalística, produção de conteúdo, e outras coisas mais. Ela é mineira, ela é a idealizadora desse projeto, coordenadora, né, do jornal comunitário Você Viu Isso. Esse jornal é feito pelos moradores da comunidade Pedreira Prado Lopes, em BH. Ela é formada há 21 anos, é mestre em cinema documentário, especialista em processos criativos de palavra e imagem, tem experiência em audiovisual, grandes redações, e atualmente ela é aprendiz, segundo as palavras dela, da comunicação comunitária, que funda o processo de construção do Você Viu Isso, e que ela aprende bastante com essa outra grande jornalista, que é a Valéria Borges, que é uma educadora infantil, jornalista por vocação. Ela é coordenadora de produção, repórter, apresentadora de jornal comunitário Você Viu Isso. Ela é autodidata em programas e processos de comunicação, e ela é responsável pela estética dos vídeos. Ela criou o primeiro jornal da Pedreira Prado Lopes. Essa pessoa é um marco histórico. Aos 12 anos, antes de saber escrever, e de lá para cá ela documenta a vida da sua comunidade, por fotos e vídeos, além de militar por melhorias nas comunidades em diversos movimentos sociais locais. Então, gente, nossa, olha o que nós vamos aprender aqui com essas duas. E para, né, para completar, a gente tem a participação especial do meu querido amigo Luiz Cláudio Ferreira, com quem sou professora universitária, e também amiga e divido além das, né, das trocas de figurinhas pitangas. Ele é jornalista multimídia, profissional há mais de 20 anos, com passagens por TV, rádio, assessoria de comunicação, jornais e revistas. Ele tem 8 prêmios nacionais e regionais da carreira, muitos prêmios, porque ele não contabiliza os prêmios dos alunos, que devem muito a ele quando ganha esses prêmios, e atualmente é professor de jornalismo em Brasília, repórter e editor na EBC, colaborador na agência pública, mestre em comunicação, doutor em literatura pela Universidade de Brasília, UNB. E eu sou a Carol Assunção, estou aqui para conversar com essas pessoas, né? Então, quando convidei a Hélida e a Valéria para passar para a gente a experiência delas em jornalismo comunitário, foi porque eu acho que o jornalismo comunitário, ele é dos jornalismos, né, na prática jornalística, das mais importantes, né, onde a gente percebe grandes transformações muito importantes, né, e às vezes mais rapidamente, às vezes no longo prazo também, mas que tem muitos desafios. Por não ser da área, eu eu fui dar uma estudadinha, né, assim, de jornalismo comunitário, que eu sempre fui apaixonada, mas eu não exerci jornalismo comunitário, e achei um artigo muito legal, fresquinho, publicado este ano, que eu vou compartilhar com vocês aqui, numa revista da USP, que fala sobre o jornalismo comunitário, democracias, identidades individuais e coletivas. Na verdade, ele é só um apoio mesmo, né, assim, para quem quiser aprofundar mais e tal, mas aqui a gente vai bater papo, né, para tentar entender o que é o jornalismo comunitário na sua prática, no seu cotidiano, nos seus desafios, nas relações com as pessoas. Então, esse artigo aqui, ele
fala como que, na verdade, os meios de comunicação tradicionais e hegemônicos, às vezes, não falam, né, das comunidades, não tratam assuntos primordiais, né, e às vezes, perdão, às vezes considerados marginais no sentido de estar à margem, né, das coisas, né, nas beiradas daquilo que é considerado central, e por isso ele é fundamental. E a internet, ela trouxe elementos muito bacanas, assim, para o jornalismo comunitário, porque daí ele não fica só na comunidade, é um jeito de fazer com que o que está acontecendo na comunidade seja compartilhado também com pessoas fora da comunidade. Então, esse artigo traz essa reflexão, que é bastante interessante, do Juliano Tonasso Galli, que é mestrando na USP e é especialista em direitos humanos. Então, quem quiser depois poderá ler. Quem estiver vendo isso aqui pelo YouTube vai estar com o link na descrição do vídeo. E aí já quero logo passar a palavra para Valéria. Ô, Val, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua experiência, assim, como é que você chegou nessa vontade de fazer jornalismo aos 12 anos, né? E depois isso hoje virou, você viu isso e mais outras muitas coisas que você faz lá na comunidade, né, que tem a ver com jornalismo. Então, eu queria saber, queria que eu ouvir um pouco, assim, né, que você contasse para nós a sua história e um pouquinho da sua experiência. O que você acha que é o jornalismo comunitário, assim, desses resultados e das dificuldades também? Como conseguir fazer esse jornalismo com todos os desafios? Bem-vinda e muito obrigada pela honra da sua participação. Seu microfone está desligado. Está me ouvindo? Agora sim. Então, as coisas foram tomando formas e cores e tudo agora, né? Eu, com 12 anos, eu não sabia que eu estava fazendo jornalismo mesmo, assim. Hoje, falado isso, eu faço assim, meu Deus, eu nunca fui assim. A Hélida sempre fala, você é jornalista, ela sempre falou isso. Mas, assim, antes de 12 anos, assim, eu fui expulsa da escola, porque com 9 anos eu já sabia ler mais ou menos, mas ninguém dava conta de mim na escola. E me expulsaram e falaram, não tem jeito com você não, você vai ser prostituta ou ladra, não tem como. Chamou minha mãe e falou, não tem como essa menina aprender, não. Mas eu, dentro de mim, eu sempre fui muito inquieta com as coisas da comunidade, sabe? Assim, sempre me preocupei muito com quem estava à minha volta. E aí eu queria poder mostrar para a minha comunidade e uma coisa que me incomodava muito e que eu tinha muito medo, porque sempre falavam que a nossa comunidade ia acabar. Então, sempre falavam, a comunidade vai acabar, vão tirar vocês daí, porque vocês invadiram. Então, isso foi que eu acho que eu nem sabia Val, muito disso. Oi. Desculpa. Não estou te ouvindo, Hélida. Val, eu acho que o seu microfone está encostando na sua roupa, que ele está dando um barulhinho. É só para mim, pessoal? Eu tirei ele, dá para ouvir melhor? Agora está melhor, tá, Jô? É porque Marília Mendonça está cantando hoje desde ontem, assim, de noite. Aí eu coloquei, desculpa, mas eu não viu? É que eu não estava conseguindo te ouvir. Não, então, mas vocês ouviram a história que eu fui expulsa da escola várias vezes e tal. Então, e aí eu comecei a ficar numa inquietude, e o que me incomodava muito era todo mundo falar que a nossa comunidade ia acabar. E eu fiquei com muita vontade de que essa comunidade não acabasse, sabe? Então, eu comecei a escrever tudo que me angustiava, tudo que me deixava... Acho que a Hélida já leu, né, Hélida? As coisas que eu escrevi. Então, tudo que me angustiava, tudo eu escrevia. Só que nessa coisa de escrever, eu comecei a querer contar a história das pessoas. Aí eu comecei a entrevistar as pessoas assim, de nada, só para ter mesmo a história.
E aí eu comecei a perceber outras coisas na comunidade e me deu vontade de fazer um jornal. Aí eu comecei, mas nem era um jornal, era só um folhetim informativo, assim, feito em mimeógrafo, sabe? Essa coisa bem rústica mesmo. E eu também amava escrever cartazes com coisas que eu achava que a comunidade precisava saber e pregava no posto de saúde, na escola, tudo assim, tudo errado. Escrevia tudo errado. Às vezes as pessoas falavam, Valéria, tá faltando Iava. E nisso também eu fui aprendendo a escrever melhor, porque aí eu vi que eu precisava de saber escrever, né? Eu nunca subia, e até hoje eu não sei escrever direito, não, sabe? Assim, eu tenho muita dificuldade em escrever, mas aí eu fiz o meu primeiro jornal, assim, a gente vendia ele por 50 centavos na comunidade, todo mundo comprava para a gente poder comprar álcool e comprar folha, para a gente poder ir lá na escola que a gente estudava, para eles rodarem o jornal para a gente. Aí as professoras da escola lá às vezes corrigiam. Não era numa escola, não, era um projeto que tinha aqui da FEBEM. E eu estudava nessa escola da FEBEM. Eu fazia tapeçaria lá. E aí eu peguei mas era uma escola muito legal, sabe? Assim, eles eram bem progressistas, me ajudaram muito e me incentivavam muito. E aí, só que aí depois eu fui trabalhar e aí essa coisa do jornal ficou, né? Para lá, até agora, assim. E que tipo de conteúdo, que você colocava no jornal, assim, como que você escolhia as matérias, os Nossa, textos? cada coisa boba, sabe? Tipo assim, era muito boba. Assim, hoje eu fico vendo assim, por isso que eu falo que não era jornalismo, era só brincadeira mesmo, assim. Tipo, começaram a matar os gatos, assim. Aí a gente começou a investigar, e a escrever, e a saber e querer saber quem matou os gatos, e falar da importância dos gatos. Aí tinha um padeiro que estava transando em cima do saco de farinha. Aí começaram a falar para a gente, o padeiro está transando enquanto ele faz o pão. Aí a gente escrevia também no jornal, sabe? Assim, essas coisas assim, era bem coisa de criança mesmo, assim, não era nem um jornal, mas era uma coisa que as pessoas gostavam e compravam e queriam saber, sabe? Era legal. É uma repórter, viu? É uma repórter. Que Val, legal. gente, quem também quiser fazer pergunta, viu, fica à vontade. Val, aí você continuou fazendo direto? Como é que foi depois mudando? Como é que a sua produção aí foi mudando ao longo dos anos? Não, então, ela ficou muito. Aí eu mudei para fotografia, sabe? Assim, essa coisa de não querer que a minha comunidade morresse, então eu falei, não, acho que é melhor eu fotografar. E aí eu comecei a fotografar tudo que eu vi, assim, às vezes e eu era guia turística aqui. Então, eu trazia as pessoas, em troca, elas fotografavam e me davam foto, entendeu? Eu pedia, então, me dá foto, porque eu não tinha máquina. Então, às vezes, elas me prestavam a máquina, e eu fotografava. E aí eu comecei a querer guardar essas fotos, porque eu falava que é a história da nossa comunidade, né? Aí eu consegui uma máquina, acho que não lembro o ano, mas eu consegui uma máquina que filmava também. Aí eu comecei nas casas de todas as pessoas mais velhas. Antes eu escrevia tudo à mão, escrevia assim. Eu até tenho alguns ainda, daquela época, com aqueles erros, com aquelas coisas ainda. Aí eu ia na casa das pessoas que eu sabia que era muito mais velha, que chegou aqui, igual eu entrevistei um moço que era o seu Roberto, ele chegou aqui em 1929 e ele falava, e já tinha gente, e já tinha aqui a dona Tarrabica. Aí eu ia lá na dona Tarrabica e escrevia tudo que a dona Tarrabica falava, sabe? E foi isso, assim. E aí eu comecei a trabalhar em casa de família, comecei a trabalhar, porque a minha mãe falou, não, você já está na hora de trabalhar, foi expulsa da escola, vai trabalhar. E aí ela me levava para o trabalho dela, mas aí todo final de semana, todo o tempo que eu tinha, que ela me dava uma folga, aí eu pegava o meu papel, pegava às vezes lápis, caneta e ia para casa das pessoas que eu sabia que eram bem antigas e que chegaram aqui muito tempo.
E aí eu fui contando a história, escrevendo, falando, e assim, e todo mundo me dava foto, assim, ô Valéria, guarda a foto aqui, ó. Então, eu tinha muita foto de crianças que formou, sabe, assim, no jardim, né? Porque naquela época a gente só formava no jardim, que na época era, hoje é a pré-escola, né? Então eles me davam as fotos, às vezes assim de algum casamento, alguma coisa, eles me davam, todas as fotos eles me davam sempre uma. E eu tinha um acervo muito grande. Mas aí é isso que eu fui fazendo em si. Agora, essa coisa de jornalismo é a Hélida que fala isso, é ela que inventou isso. Eu, até você viu isso, eu nunca me considerei jornalista, não, Eu não mesmo, nem inventei repórter, nem nada. nada. Eu concordo com a Sempre. Hélida, viu? Eu concordo com a Hélida. Eu concordo com a Hélida. A Hélida tinha contado sua história, mas ouvir de você é muito bacana. Eu te perguntar, Valéria, como a comunidade, assim, que a gente aqui mora em Brasília, se você puder falar um pouquinho, contar um pouquinho da sua comunidade, e queria saber como a comunidade recebia as coisas que você fazia, as suas iniciativas. Eles recebiam bem, que ele tinha muita, eu estou entendendo que eles tinham muita demanda, né? Faz isso, faz aquilo, né? E assim, como você enxerga a sua comunidade, se você puder falar para a gente? Então, a minha comunidade, ela é a comunidade mais antiga de BH. Ela veio antes de BH, antes da cidade nascer, ela já existia. Aqui é uma pedreira onde era construído, é onde tiravam as pedras para construir a cidade. E eu, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive essa inquietação, sabe? Assim, essa inquietação de movimentar e de querer ver uma comunidade melhor e de que as pessoas no começo me achavam doida, sabe? Assim, e achavam assim, oh, essa menina aí não é muito certa, não. Ela não é muito certa da cabeça, não. Mas aí depois eles foram vendo, assim, que isso era o que eles queriam também, só não davam conta, né? Eu também nem sei como que isso veio parar dentro de mim, não, mas essa coisa, não sei como é que brotou, não. Mas o que eu sei é que eu fui ganhando respeito da comunidade quando eles viram que a nossa briga era justa, sabe? A nossa briga não era para que a Valéria fosse uma vereadora, não é para que a Valéria fosse uma deputada, mas era uma briga para que a nossa comunidade tivesse visibilidade para ela mesma, sabe? Para que a gente se enxergasse como protagonista da nossa história e que a gente não deixasse a nossa comunidade acabar. Então, começou muito com isso, o medo da minha comunidade acabar, porque sempre falaram isso, né? Que a comunidade ia acabar, e até hoje. Falhou um pouquinho. Você pode falar, assim, as principais dificuldades da comunidade? Quais são os principais desafios hoje da sua comunidade? Quais são as principais demandas? Então, para mim hoje, assim, dos desafios maior hoje, falando em pandemia, é da gente se manter vivo, sabe? No meio dessa loucura toda, no meio desse desrespeito todo, desse desgoverno, no meio de desse caos, a gente não ter voz nem vez, sabe? Assim, quando a gente vê a grande mídia, a gente não entende muito bem o que falam e a gente não entende muito bem o que tentam passar para o povão, né? Acho que a mídia não consegue passar e a gente não consegue entender, sabe? Eu acho que a mídia hoje ela é para poucos, apesar de muitos terem, né? Essa coisa da globalização, todo mundo tem TV, todo mundo tem internet, mas eu acho que o que mais precisava era essa linguagem. Então, eu acho que o desafio da comunidade maior hoje não é um dos, é o desafio maior, é se manter vivo no meio dessa loucura toda que está instalada no nosso mundo. Carol, posso só fazer mais uma? Porque ela é maravilhosa essa história. Só mais uma. Eu ia te perguntar, Isso, eu Luiz. acho que Fica à vontade. a Hélida a Hélida, acho que também ouvi da Valéria e ouvi da Hélida, de que forma a gente estava até conversando sobre isso essa semana, sobre como nós todos brasileiros, né, não só estamos muito vulneráveis às notícias falsas, né, muito. E como a gente fica imaginando algumas populações mais vulneráveis ainda, se
como se defendem, né? Como se defendem daquela notícia que chega pelo Zap, aquela informação que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, se o posto de saúde vai ter o posto de saúde, como o posto de saúde vai convencer as pessoas a ir tomar vacina. Queria saber de você e da Hélida como você, assim, e de repente eu acho que seria uma baita, assim, um baita de um estímulo para todos nós, né, do campo da comunicação, e imagino que vai ser ainda por 2022 e por muito tempo ainda, a gente lidar e empoderar as comunidades, né, ajudar a empoderar as comunidades diante disso. Eu estou entendendo que esse é um desafio de vocês, né? Queria saber se chegou muita fake news aí pelo seu celular. Ô, Luiz, é uma coisa muito triste isso, sabe? As pessoas usarem a comunicação para distorcer coisas tão importantes, né? Na comunidade, eu estou falando assim, da comunidade, né? Assim, eu fico muito triste porque eu ouvi um dia desse as pessoas falando assim, uma mentira contada 100 vezes, ela vira verdade. Aqui não precisa ser uma mentira contada 100 vezes, uma mentira contada 2 vezes aqui, ela é verdade. Por causa disso, porque as pessoas não entendem bem o que está falando, elas não entendem bem, assim, essa fala técnica, né? É muito louca, então tudo que fala, as pessoas da comunidade, elas são como esponja. E olha que a Pedreira, por ser uma comunidade muito no centro, é uma comunidade muito central, então a informação chega muito mais aqui, por exemplo, do que chega lá no Santa Lúcia. A gente está tão perto do centro, então as pessoas da comunidade, elas têm uma clareza bem maior do que em outras comunidades. E a Hélida veio aqui várias vezes fazer essa coisa de rua com a gente, né? Então, o que a gente faz é isso, sabe? É ir para a rua, o corpo a corpo, e falar com o povo e assim, e mostrar para o povo. E uma coisa que eu tenho visto que para mim foi muito bom é quando eu vou para a rua e pergunto, que nem agora eu estou fazendo sobre a consciência negra. Aí eu estou perguntando para várias pessoas, de todas as cores e tal. Você sabe o que é consciência negra? Então, eu levo a pessoa a refletir, sabe, naquilo que ela está ouvindo, naquilo que ela vai ouvir, e eu não dou nada pronto, então eu deixo que ela fale. Então, quando a gente estava falando sobre o Centrão, você sabe o que é Centrão? É o centro da cidade. Não, eu vi o moço falando. Então, sabe, e numa época em que o Centrão estava sendo falado todos os dias, a comunidade não sabia o que era Centrão. Então, quando você fala isso aí, eu falo, a Hélida e o nosso grupo, a gente vai para a rua com o microfone. A gente vai com esse microfone que salva a gente, né? Ele é todo colorido, ele fala, ele sim. E aí a gente fala com o povo, sabe? Assim, a gente fala com o povo de tudo que a gente vê que a comunidade precisa saber e que está chegando como fake news e que as pessoas nem sabem, né? Olha, fake news, uma palavra americana que eu custei entender o que era fake news, acho que, sabe? É muito louco isso. Então, a gente precisa desconstruir um jornalismo que é feito para uma classe para uma classe mais alta que a nossa. Não é essa palavra que eu queria dizer, mas para quem realmente está aí na faculdade, para quem está aí, sabe, assim, numa outra pegada que não a nossa. Então, é muito louco, é muito, muito loucura mesmo isso. Agora, Hélida, deixa você falar um pouco, senão... Aí ela fala comigo que não é jornalista. Eu posso concordar? Eu não posso concordar, eu não vou concordar jamais. A Valéria, né? Eu conheci a Valéria há muitos anos, entrevistando, e acabou que, por coincidência, ela era também amiga de amiga, aquelas coisas, aqueles encontros muito doidos da vida, né? Que vão acontecendo e tal. E a gente sempre sabe, a gente sabia que a gente ia fazer alguma coisa junto, a gente sabia que ia ter a ver com mobilização social, a gente não sabia quanto que ia acontecer, mas a gente sabia que a gente ia fazer junto.
Para quem não conhece a Pedreira, né, a Pedreira Prado Lopes, em BH, então, como a Val disse, a comunidade mais antiga, e ela remonta aí à construção da cidade. É também o berço do samba, é também o berço do tráfico de drogas, é também um dos lugares mais bonitos que a gente tem de visual, porque a gente consegue ver a Serra do Curral dali, é muito lindo. É uma comunidade que tem visibilidade na imprensa, estereotipada também, né? Mas tem visibilidade, é uma comunidade que sai na imprensa sempre, as coisas chegam lá, né? É uma comunidade urbanizada, é uma comunidade em que tem alguns já movimentos sociais que acontecem ali, está muito bem localizada, ela está a 5 minutos do centro de Belo Horizonte, então ela é passagem também do aeroporto, para o centro, ela está perto da rodoviária, então ela está assim, num lugar bem pulsante de Belo Horizonte, sabe? Então ela também não é uma comunidade que está super esquecida, são mais de 10 mil pessoas ali no entorno, né, de uma das maiores regiões de Belo Horizonte também, então tem todo esse destaque. Quando chegou a pandemia, né, a gente fez uma corrida, Val, o que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa? O que nós vamos fazer? Qual que vai ser a mobilização que a gente vai fazer? E a minha primeira ideia era a gente levar coisas, fazer arrecadação, levar máscara, comida e tal. E a Valéria falou muito bem, a gente viu que isso estava chegando lá. O que não estava chegando era uma interlocução com a comunidade mesmo, sabe? E nem a gente sabia o que a gente ia fazer, e a própria comunidade, e eu acho muito interessante destacar o papel da Val nisso, porque a Valéria é a memória, né? Ela é a memória dessa comunidade. A família da Valéria é uma família que é de gerações, que está ali desde, me corrija aí se eu falar coisa errada da sua família, Val, mas é assim, é desde o comecinho, então tem várias gerações que construíram Belo Horizonte ali, né? Então é uma família que sempre morou ali e que sempre fez com que aquela comunidade não fosse realmente esquecida. E essa coisa da memória, né, e da documentação, isso está no DNA dela. A Valéria, esse é um exercício de existência dela, é assim que eu vejo. Ela, desde pequena, ela escreve, ela, desde pequena, ela registra, desde pequena, ela existe de uma forma que todos conhecem ela, né? Então, essa presença dela é um negócio que é muito lindo, que é muito maior do que o projeto. Você viu isso, né? Você viu isso é apenas uma das coisas que acontece ali. Na verdade, ele é um braço do que é a Valéria dentro dessa comunidade e o que ela faz pela comunidade. É apenas um aspecto, porque ela tem muito mais outras funções lá, né? Então, o nosso projeto ele foi bem pensado para ser de um jeito e foi totalmente avacalhado, porque nada que a gente pensou foi feito do jeito que a gente pensou, porque a comunicação comunitária, eu não tinha experiência nenhuma, né? Eu trabalhei em redação há muitos anos, não tinha experiência nenhuma, e eu nem sabia que era isso que eu queria fazer. Eu acho que é a minha vocação mesmo, de escolha de vida, e foi muito bom ter passado dentro da imprensa para compreender como que é internamente, até para a gente não repetir alguns processos, né, e fazer isso visceralmente lá junto à comunidade. Então, a gente fez um grande planejamento e desconstruiu tudo, né, Val? A gente foi lá e foi muito interessante, porque a Val fez a mobilização social toda com o pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Todo mundo falava assim, vão. Na hora de executar, gente, não dava certo, porque a galera concordou que ia fazer aquilo, mas era porque é aquilo que a gente estava sugerindo, não é porque era aquilo que a pessoa queria, porque de fato eles não queriam fazer aquilo. Então aí foram surgindo as colunas, a gente foi pensando no jornal junto, a gente foi criando uma identidade que está em curso ainda, né? A gente traz algumas coisas que são das técnicas de jornalismo mesmo e tal, mas isso é lá atrás, por quê? Porque o que a gente sempre fala é que o nosso jornal, ele não é o produto, né? Ele é o meio, ele é o que a gente usa
para fazer uma outra coisa, que é o pertencimento, né? O Luiz, eu comecei a falar aqui, e toda vez que eu começo a falar, eu super me perco um pouco, porque é tão emocionante, é tão visceral dizer, eu me perdi na pergunta. O que que você tinha me perguntado mesmo? Ah, não, a sua resposta, mas a sua resposta achou. Tranquilo. Eu ia te perguntar, eu estava Que perguntando bom. sobre, ia perguntar sobre como lida com as notícias falsas, e você falou uma coisa, uma curiosidade que eu tenho, que você falou que as, a, os, no- a gente está falando, inclusive, aqui para muitos colegas jornalistas, tem colegas estudantes de jornalismo, né? Gente que está começando a profissão, gente experiente, todos nós, né? Aqui, de que forma você acha que a comunidade da pedreira hoje ela é estereotipada? Puder dar detalhes para a gente? Por exemplo, você acha que, por exemplo, aspectos culturais da comunidade são respeitados? Ou, é, por exemplo, a Val, por exemplo, é um personagem maravilhoso. Eu já fiquei querendo fazer matéria sobre ela, né? Ela histórias como a dela são contadas pela grande mídia mineira? Não muito. O que a pedreira Prado Lopes, ela aparece sempre como o tráfico de droga, o lugar da chacina, aonde tem a Cracolândia de Belo Horizonte, aonde a mulher ela é ou a novinha do funk, ou a espancada, né, que sofre violência doméstica, ou a rede de família. Não tem outras, né? Ou ela é gostosa, ou ela está sofrendo violência, ou ela está ali suando para criar os filhos. Não tem assim, não aparece em muitos outros lugares. Agora, teve um começo de mudança, né? Até com essa repaginação da própria imprensa, colocando apresentadoras negras e tal, trazendo um pouco disso, mas que é um pouco fake também, não é totalmente verdade, mas voltando à pedreira em si, o que a gente vê lá é isso, né? Algumas televisões procuram muito a gente para achar personagem, sempre personagem que está passando fome, personagem que precisa de doação, personagem, é sempre isso. Eles vão atrás da gente por causa disso. A gente faz outra, a nossa proposta é outra, e a gente viu muito claramente que as pessoas que moram lá têm um pouco dessa consciência, tanto que o que surgiu lá como sugestão para uma coluna foi o sessentona, a mulher de comunidade com mais de 60. O que surgiu lá foi o Rasgando o Verbo, falar temas de sexualidade dentro da comunidade, que é uma outra abordagem que foge um pouco, sabe? Então, eu vejo que tem todo esse estereótipo ali também é um lugar, né, que é problemático, porque tem um domínio da igreja, de uma igreja muito, não é um domínio de uma igreja, mas tem uma igreja muito forte ali, que é evangélica, e tem toda uma questão religiosa ali que também tem, né? A gente sabe das milícias gospel que acontecem ali, então, assim, a gente sabe que tem essas influências também que ajudam e favorecem na ignorância. A gente viu isso na pandemia, né? A gente viu a igreja fazendo um desserviço na pandemia, espalhando notícia falsa, mandando as pessoas descumprirem as ordens, as orientações da Organização Mundial da Saúde, né? Colocando pessoas em risco. Então, assim, é muito complicado. E em relação à própria identidade mesmo, a gente vê essa repetição, né? Você vê que tem, assim, ainda assim, tem aquele desejo, aquela separação da comunidade asfalto, embora fisicamente ali já nem há, porque a comunidade não tem, antes tinha, né, Val? Morro mesmo, hoje não tem isso, lá é totalmente urbanizado, lá é totalmente asfalto, né? Não tem aquilo que era antes, que era realmente a pedreira. Mas o que eu acho é que o nosso trabalho ali é de construção de identidade, de mobilização social. O que a gente vê é que esse lugar de direito, esse lugar de voz, esse lugar de poder fazer as coisas, porque
porque pode participar como cidadão, né? Isso é muito, só aparece, é muito, sabe aquele posto de saúde, eu vou quebrar porque não tenho remédio? Não é dentro de um processo de consciência. Eu tenho direito, eu quero construir, eu posso, onde eu vou me informar para eu ter acesso a isso, qual que é a minha rede de cuidados aqui, independente de ser na saúde, na educação, qual que é meu papel também, né, dentro dessa rede. Não é isso, é só assim, eu sou cidadão, então eu vou ali explosivamente e resolvo uma situação. Não é dentro de um processo de construção de pertencimento mesmo, de direitos e deveres, né? É o que a gente vê. E uma coisa que é bem interessante a gente falar, né, é para a gente não romantizar a comunicação comunitária, nem o processo voluntário, que lá todos somos voluntários, porque não é isso, é difícil, a mobilização popular é um negócio muito complicado, nós estamos trabalhando com conciliação o tempo inteiro, conciliação interna, conciliação externa, conciliação íntima mesmo, porque é um processo de entrega, o que a gente vive ali no nosso grupo é um processo de entrega, é um processo de partilha do sensível mesmo, né? A gente está vivenciando, a gente está experienciando aquilo, né? A gente não está ali fazendo jornal. Fazer jornal, a Valéria não precisa de mim para fazer jornal. A gente está ali compartilhando, né? Ela não precisa de mim fazer jornal, ela faz sozinha. Ela pega a câmera dela... Preciso sim. Ela faz sozinha. O que a gente vive ali é diferente, né? A gente realmente tem um processo de troca, de crescimento. Eu nunca aprendi tanto na minha vida em jornalismo como pessoa no processo da construção desse jornal. Não tem uma coisa na minha vida que é profissional, porque aí eu não vou poder comparar minha filha com o jornal, você viu isso, que vai dar, assim, quase uma briga, mas não tem nada na minha vida profissional que eu tenha feito que tenha sido tão legal na minha vida, né? Eu fiz muitas coisas legais, mas essa é a coisa que parece que eu passei a minha vida inteira me preparando para ter coragem de fazer. Essa é a minha história, né? Posso falar só mais um pouquinho? Porque tem muitos professores aqui, né? Só lembrando que quem me apresentou a Hélida foi a Renata Vargas, ela está aí. Uma belezura. Ela que me apresentou a Hélida. E aí, porque eu estou vendo que aqui tem professores, né? Da universidade, acho que a Carol, a Hélida também é. Então, assim, é só dando um conselho, assim, eu fui para a faculdade fazer psicologia, e eu saí da faculdade porque a faculdade, ela desconstrói. Então, eu acho que vocês que são professores, só um pouquinho, que tem alguém me chamando na janela. Espera aí que eu estou numa reunião. É assim, gente, é assim o dia inteiro. Só um pouquinho, tá, gente? Vai falando aí, Hélida. Então, aí eu não sei o que, né, como não vou interferir na coisa dela, mas uma coisa que eu acho muito legal e que a gente tem percebido na construção do jornalismo comunitário é que planejar é muito bom, teorizar é muito bom, para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer, se organizar, mas a gente derruba tudo toda hora. Você não pode... É outra coisa. Você não pode ficar muito preso a um roteiro, a um planejamento, uma coisa, porque é muito visceral e a coisa muda demais. E tem muitos outros elementos da construção da notícia que não são contemplados no fazer jornalístico dentro de um veículo de imprensa, que são contemplados aqui porque são coisas de natureza diferente. Então, se eu estou fazendo produzindo um vídeo sobre Jesus Cura, que foi um vídeo muito legal que a gente fez, falando sobre esse papel da igreja, né? Prestando alguns desserviços dentro da pedreira, por exemplo. Se eu estou fazendo a produção desse vídeo ali, tem uma série de conflitos e amarrações ali que a gente planeja, a gente faz o rasgo ético, os cuidados, como que a gente vai planejar, a gente sabe o que pode acontecer tecnicamente, eticamente, e na hora vai sair tudo diferente, e
sabe como? Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma grande lição. E tem coisa que o conteúdo em si é só o disparador, o crescimento mesmo ali, né? Val, pode retomar. Então, desculpa. É a Larissa. Chega aqui, Larissa, só para ela ver quem que é a Larissa. Oi, boa noite. E como vai? Tudo jóia? Bem? A Larissa quer me Bem? ajudar no jornal, ela não gosta de aparecer, mas ela falou que pode filmar para mim, porque eu tenho que filmar, mostrar um monte de coisa, né? E aí ela falou, eu posso filmar para você, mas eu não vou aparecer. Aí ela veio aqui hoje para a gente, depois a gente vai conversar. Então, mas o que eu queria dizer é que a faculdade, às vezes, ela desconstrói, sabe? Com aquilo que é tudo muito pronto. E aí, eu estou falando por causa da minha comunidade. Eu vejo que algumas pessoas aqui, elas se formaram para jornalista. E o que eu vejo é que elas se formam e vão embora, sabe? Então, essa coisa do jornalismo comunitário, e quando tem alguém que mora na comunidade, essa pessoa, ela não pode se formar e ir embora, entendeu? Ela não pode se formar e achar que agora ela é mais do que o outro que mora lá. Então, e aí eu acho que isso passa muito mais pelo que a vida formou a gente, mas também o que a universidade fez com essa pessoa, né? Assim, a ponto dela virar as costas para quem ela é de verdade. Então, é só dar um toque aí para os professores para, sabe, fazer com que esse povo que está lá e que assim é da universidade, que ele goste do jornalismo comunitário e que ele se identifique com o jornalismo regional, né? Com o povo dele, porque assim, eu saí da faculdade por causa disso, porque estavam desconstruindo tudo aquilo que eu acreditava. Eu falei, eu não preciso de faculdade. E aí eu lembrei, porque eu fiquei um tempão sem encontrar com a Hélida. E um dia, lá atrás, eu conversando com ela, ela falou, Valéria, você só precisa de papel, e papel pega fogo, rasga, a gente joga fora, não existe. Você é aquilo que você é. Então, isso vem me acompanhando, essa fala da Hélida vem me acompanhando muito, sabe? Que um papel não define quem eu sou, não define quem cada um aqui é. E a gente precisa entender, né, qual que é o nosso papel, onde a gente está. E eu fico muito triste quando eu vejo que a universidade, ela forma o favelado para ele ir embora. Eles vão embora. É isso. Eu acho que, assim, muitas vezes eu vejo também que são poucas as pessoas também que conseguem formar, né? Poucas as pessoas de comunidade que conseguem se formar também. Eu vejo que na comunicação, por exemplo, a comunicação ela é pensada pela classe média alta, né? Então, outro dia mesmo eu estava assistindo um jornal e aí era assim, era uma matéria sobre transporte, e a apresentadora, não vou ficar falando assim, da onde que era e tal, porque não faz diferença, porque foi até uma impressão minha, pode nem ter sido isso, mas o que eu senti? Aí a apresentadora queria dizer, ela disse assim, mas é a população que paga o preço, né? Era uma matéria sobre transporte ruim, uma das 1 milhão de, né? 1 milhão de matérias já foram feitas sobre isso. A sensação que eu tive é que ela não se colocou dentro do que é esse grupo, a população paga o preço. Especialmente essa pessoa eu conheço, eu sei que ela não pega ônibus, tudo bem. Mas não estou falando disso, e não estou abusando desse conhecimento, porque sei que essa pessoa não pega ônibus. Porque eu também tem muito tempo que eu não pego ônibus, mas eu me considero dentro da população. E essa fala dela, que pode ter sido apenas uma coisa que me tocou emocionalmente, por reflexões e tal, mas é uma coisa que eu sinto que acontece mesmo. A produção da notícia, ela parte assim, vamos quando está falando de alguma matéria de comunidade, por exemplo, vamos fazer uma matéria para mostrar o direito deles ali, ó, aquele pessoal que está ali, que seja qualquer que seja, aquele pessoal que está ali, ó. Como assim? Eu me entendo como que, né, esse direito dessas pessoas que estão aqui. Eu posso não ser pessoa que está numa situação de restrição de liberdade, mas eu estou me sentindo
dentro de um pacote. Eu posso não morar dentro de uma comunidade, mas eu consigo me sentir também dentro disso que é a população. Eu posso não pegar ônibus agora, mas fazer parte daquilo. Quando tem essa separação num processo de elaboração, construção da notícia e de toda uma lógica editorial dentro de um jornal, eu acho que fica muito mais difícil da gente ter essa ruptura, e aí a gente precisa de realmente ter um espaço para comunicação comunitária, assim, até mesmo dentro da cobertura jornalística mesmo, dentro da grande imprensa, porque vai ser um nicho de mercado, né? Dentro das redações, a comunicação é nicho de mercado por questões de audiência, nós sabemos como que funciona, né? Até porque precisamos de atrair essas pessoas por causa dos patrocínios e tal. Então, enfim, eu acho que tem esse processo mesmo. E o pensamento, nosso pensamento, ele precisa ser de mudar essa estrutura, né? Porque nós temos esse pensamento colonizado aí, porque a gente já fica com essa linha de raciocínio de que morando na periferia a pessoa tem menos direitos. Os casos que a gente tem a Carol, que somos 3 coordenadoras no jornal, eu, a Valéria e a Carolina. Nós somos as 3 ponta firme. O resto é flutuante. O nosso grupo de voluntários, ele funciona muito flutuante, as pessoas trabalham, às vezes as pessoas querem fazer o trabalho voluntário, mas não tem tempo, às vezes a pessoa quer fazer e não sabe fazer, às vezes a pessoa acha que quer fazer, mas não quer fazer, né? Porque é custoso também, gasta tempo, às vezes a pessoa não pode fazer porque é um tempo que a pessoa precisa de um dinheiro, um trem, uma coisa que renda grana ali. Então, são muitos os desafios para essa mobilização social. Então, a gente não conseguiu uma estabilidade de voluntariado ainda. A nossa intenção é criar uma estrutura para que a gente tenha bolsas. Nós fazemos o nosso jornal sem nenhum centavo. Quando eu falo nenhum centavo, não é uma força de expressão, é sem nenhum centavo. Nós fizemos uma vaquinha no começo para arrecadar um dinheiro para comprar mínimas coisas. Um ring light, uma luz para a gente poder fazer um croma, nós temos um tecido verde que podemos fazer croma, Valéria conseguiu aprender sozinha, como tudo que ela aprende, a mexer em programas de edição, nunca tinha feito edição, então ela sabe fazer o croma, então a gente tem a opção de fazer croma, e não, compramos microfones e umas firulinhas para a gente fazer uma edição do jornal, porque nós temos o canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e temos também a edição do Você Viu Isso Por Aí, porque a gente entende que a gente também tem que falar com quem não tem rede social, existe uma população em situação de rua ali, e a gente não quer perder esse contato com as pessoas também ali na rua. Mesmo em situação de pandemia, a gente conseguiu manter o Você Viu Isso Por Aí. Então, a gente faz uma apresentação do jornal na rua, reúne um grupo, e a gente vai com uma pauta, e a Valéria vai com o microfone, e a gente vai passando as notícias. Sempre tem coisas de Covid, o nosso jornal tem um mote de enfrentamento à Covid dentro da pedreira, mas nós temos, esse é o mote, sempre tem esse espaço, mas nós estamos sempre falando da identidade. Então, sempre vai ter coisa de Covid, não Você Viu Isso Por Aí, mas tem aquela super interação. É a parte mais legal. E a gente produz conteúdo também para outros jornais, nessa edição que a gente faz na rua, a gente consegue produzir muito material para a gente ir alimentando os canais. A gente não tem uma periodicidade muito fixa, mas a gente costuma fazer uma vez por mês, é o que a gente tem conseguido por hora, né? Élida. Então, Oi, sou eu. É que a Isabela tinha levantado a mão e tem 2 perguntas do Eros também. Isabela, você quer falar agora? Ela tinha levantado a mão para dar uma opinião, não sei, fazer uma pergunta. Você está ouvindo a gente, Isabela? Olá, estou ouvindo sim. Oi, eu estou em um lugar público agora, então se tiver algum barulho externo, vocês me perdoem, mas estou acompanhando aqui. A fala da Valéria me toca muito, né? Porque eu faço jornalismo, eu tenho 22 anos, faço jornalismo,
E eu sou uma mulher favelada também, sou da comunidade Vila São Jorge, ali no bairro Goiânia. E essa coisa da universidade, ela querer que você se desligue de tudo que você aprendeu, né, em um ambiente não acadêmico, é muito forte mesmo. E é uma coisa que me dói muito também, sabe? E nessa correria de estudante, estágio, trabalha e é tia ao mesmo tempo, filha, neto e tudo mais, a gente fica muito sem tempo para a comunidade, para pensar o lugar que a gente vive, de onde a gente veio, sabe? Qual que é o nosso papel, e é isso mesmo, né? A vida engole a gente, a vida quer engolir a gente, e a universidade, ela não se propõe a criticar essas estruturas, né? Muito pelo contrário, é uma coisa que vai se perpetuando. E quando eu coloco isso dentro da universidade, nas minhas falas, nos meus trabalhos e tudo mais, fica parecendo que eu venho de um lugar onde eu quero me vitimizar, sabe? E não que eu quero validar o conhecimento que eu tenho de vida, sabe? De um outro tipo de vida, de um outro tipo de narrativa. Mas parece que eu estou ali naquele lugar de me vitimizar e é muito complexo isso, cara, é muito complexo. E aí também tem a questão de eu conviver com pessoas, né, que são faveladas, periféricas como eu, e conviver com pessoas de universos totalmente diferentes. Então, assim, isso para mim, até hoje, eu não consigo me localizar muito bem, sabe? Não consigo me localizar na universidade, que é o lugar que eu sonhei muito em estar. Eu sou bolsista na PUC São Gabriel, e assim, eu sonhei muito com essa vaga, eu fiz cursinho comunitário para conseguir passar no Enem e tudo mais, assim, realmente, acho que é o meu primeiro sonho, assim, né, de jovem adulta realizada, é ter conseguido entrar na universidade, mas eu ainda não me sinto contemplada naquele lugar, sabe? Assim, acho que eu já cheguei num ponto que eu nem procuro mais, assim, me sentir pertencente a isso, aquele espaço, porque realmente não é um espaço que é aberto para outros tipos de... Fechei aqui o microfone por conta do carro barulhento. É um espaço que não está aberto mesmo, que não busca realmente fazer essa autocrítica, enfim. E é muito complexo isso, Valéria. A sua fala me tocou muito, porque é uma coisa que eu passo, sabe? E é muito solitário pensar e sentir isso e falar sobre isso acaba sendo muito solitário, porque por mais que tenha pessoas ali, colegas de turma e tal, abertos a ouvir a sua vivência, a minha vivência, a sua, enfim, não é a mesma coisa, né? E aí quando a gente leva isso também para pessoas que nasceram aonde a gente nasce, né, numa comunidade e tudo mais, também não é a mesma coisa. Então, é muito solitário, sabe? Você não consegue ter um ponto de encontro ali, nem com quem está aberto a se desconstruir, veio de um espaço privilegiado, mas está aberto a se desconstruir. Você não consegue dialogar com aquela pessoa, mas também não consegue dialogar com uma pessoa que está ali na comunidade em que você nasceu, porque aí você já vestiu, né, como se diz, tudo aquilo que a universidade vomitou em cima da gente, assim, falando bem, de uma forma bem como acontece mesmo. Então, é muito complexo. Isso é uma das coisas, assim, que eu tento traduzir em algumas coisas, assim, autoestima intelectual, sabe? Em várias falas, mas eu não consigo ainda definir qual é esse sentimento mesmo, assim, de se sentir totalmente alheio a um lugar, sabe? E eu sou uma pessoa muito, né, entregue, comunicativa e tal, então, assim, foi uma das primeiras vezes que eu me senti desse jeito, sabe? Que eu estive de frente para esse sentimento, assim, de realmente não ser e não me importar de onde eu vim, ou, tipo assim, não importar as minhas falas, e ser só, tipo, às vezes exótica, tipo isso, sabe? Então, me tocou muito. Eu queria fazer esse comentário em complemento à fala da Valéria, que me Muito contemplou obrigada, bastante. Isabela. Muito obrigada. É extremamente importante você compartilhar com a gente essa sua experiência, né, e a sua visão. São autocríticas que nós nos fazemos com muita frequência. Eu e o Luiz aqui somos professores universitários, né? E são autocríticas que a gente faz, e esforços que a gente faz, até esse projeto também faz parte disso, né? Desse anseio por, enfim,
extravasar um pouco de alguns limites, né, que a gente tem dentro do limite da universidade, da instituição, das estruturas acadêmicas. Então, assim, nossa, queria te agradecer muito, que é muito importante, né, a gente ouvir essa sua impressão. Eu compartilho, né, com você esse ponto de vista também. Eu acho que há muitas dificuldades dentro da vida universitária e acadêmica, até porque as universidades também foram construídas, assim como a Elida comentou a respeito da mídia dos grandes veículos, né, são instituições construídas por elites, né, pensadas por elites, sistemas pensados por elites, então é uma estrutura histórica muito sólida e bastante difícil, por mais que haja uma série de iniciativas que eu acho que faz parte de tudo que a gente vê. Tem muitas iniciativas que fazem com que a gente pense que as coisas estão mudando, mas são pequenas mudanças localizadas ou a gente está atingindo as estruturas, né? As coisas estão mudando de verdade? Então, assim, é muito importante isso que você comentou, eu queria te agradecer. Hélida, tem 2 perguntas do Eros aqui, também tem o Tiago, que está com a mão levantada, se vocês quiserem também comentar o que a Isabela falou, Hélida, Valéria, Luiz, ou também outras pessoas, aí a gente vai coordenando aqui as vontades de falar. Obrigada, viu, Isabela? Vou responder a perguntinha. A pergunta é como eu soube que... O que me motivou a me envolver com o jornalismo na comunidade? Desculpa, Na verdade, isso é uma coisa de família. Não tem problema. Isso é uma coisa que é de família. E eu acho que tem muito a ver com meu jeito de me colocar no mundo, sabe? Eu descobri só depois de 20 e tantos anos de formato que eu fiz jornalismo por causa disso. E eu devo isso a Valéria, minha mestra. Porque é uma grande mestra mesmo, que tem me ensinado isso. Vou parar de falar, porque senão eu começo a chorar, porque esse assunto super me emociona. Eu tenho mais pergunta, não? A outra é da Valéria. Val, gostaria de saber da... Isso. Excelente. É que eu vou ver onde é que eu vejo aqui, peraí. Não, eu vou ler para você. O Eros, ele está querendo saber de você se tem algum incentivo na comunidade para fomentar o surgimento de novos agentes propagadores dessa cultura da PPL, né, da Pedreira Prado Lopes, para continuar esses registros, a memória. O pessoal lá se organiza, né, para poder dar continuidade a essas ações aí que vocês fazem, a guardar a memória, a história da comunidade. Como é que é isso aí? Obrigada, Eros, pelas perguntas. Não tenho, não, e nenhum incentivo. Quando ele fala incentivo, é incentivo comunitário ou incentivo público? Isso que eu queria saber, porque se for público, não. Inclusive, todas as vezes que eu tentei fazer parceria, eu fui lesada, sabe? Levaram as coisas, acabaram com as coisas, estragaram, e parece que faz até de propósito, sabe? Assim, inclusive essas entrevistas com a dona Tarrabica, com o seu Roberto, sabe? Todas elas estão fazendo parte hoje do acervo da Secretaria de Cultura, que eu fiz, que era para a gente fazer um documentário, e aí fecharam o Centro Cultural aqui, mudou o governo, fechou o Centro Cultural aqui, e aí some com tudo, sabe? Então, não tenho, não. O que eu tenho mesmo são as Larissas que está aqui da vida, né? São esse boca a boca, são as pessoas né? Que está aí, ajudando. Desculpa, ele está falando mesmo do pessoal da comunidade. Não, da comunidade, que vive, sim. Das escolas, enfim, dos grupos aí. Não, essas escolas, essas coisas não, mas assim, é isso que a Hélida falou. A gente precisa de capacitar, a gente precisa de incentivar esse povo, e esse povo trabalha. Eu trabalho 10 horas por dia, de segunda a sexta, sabe? Assim, e com a pandemia, muitas pessoas vieram, a gente estava com o jornal bem cheio, né? Assim, as pessoas bem, entrava e saía, mas sempre tinha gente. Mas quando acaba
a gente precisa voltar para o trabalho, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ir correr atrás daquilo que, né, que é justo, que é o salário dele. Então, a gente acaba que fica mesmo só a gente mesmo, lutando, matando um leão por dia e fazendo acontecer, às vezes, nas madrugadas. Mas não tem muita gente, não. Mas eu tenho um respaldo muito grande da comunidade, sabe? Hoje eu estava vindo do trabalho e aí tem um cara aqui que ele era traficante e ele agora resolveu que ele não quer ser traficante mais, ele quer vender sorvete, ele estava vendendo sorvete. Aí ele falou, Valéria, coloca o meu sorvete lá no seu jornal. Eu falei, agora. E aí eu estava com sacola, com Pedro, joguei tudo em cima lá, no canto lá, e falei, é agora. E aí já fiz a matéria com ele do sorvete. Então é isso. Eu acho que quando eu estou na rua aqui, na comunidade, que eu estou filmando, que o povo fala, você viu isso, PPL? Estou acompanhando, então não sei o que, Valéria, foi muito legal. Valéria, olha, aquele negócio do preto lá. Então, isso é muito legal, sabe? Assim, quando no começo e ainda hoje, é só falando nisso, quando acho que foi Hélida que falou, eu vou trocar em miúdos, tá? Que eu tenho dificuldade de falar da mesma forma que ela falou, da coisificação aí. Então, hoje eu estava perguntando às pessoas na rua, eu vim do trabalho, eu vou aproveitando todos os minutos, aí eu vim do trabalho, já peguei o sorveteiro, já, e aí, quem que é consciência negra? Então, essa coisa que a Hélida falou, as pessoas, elas sempre falam na terceira pessoa, sabe? Sempre na terceira pessoa. E quando eu vejo isso, me dá uma tristeza, sabe? Assim, porque as pessoas, é isso que a mídia, não só a mídia, mas é isso que vem mostrando para a gente o tempo todo, assim, sabe? Que o favelado, a comunidade, não vale nada, não, ele nem existe. Sabe? Ele nem existe. Aí, quando eu pergunto sim para uma mulher lá, vocês vão ver, porque essa matéria vai dia 21, que é sobre a consciência negra. Quando eu pergunto lá para ela, o que é ser negro? Ela fala, então, eles falam que ser negro, sabe? Assim, não, é para você, o que é você? Você se considera negra? Aí ela olha para a pele dela, sabe? É muito louco isso. É muito louco isso. Então, a ajuda que eu tenho é desses colaboradores na comunidade que, assim, quando eu falo, preciso de te entrevistar, eu quase nunca recebo um não, a não ser por vergonha, né? Mas mesmo com vergonha, as pessoas, às vezes, elas querem ajudar, elas querem, eu quero ajudar de alguma forma, então eu conto a minha história. Luiz, você quer falar alguma coisa antes da gente passar a palavra para o Thiago? Eu queria só dar uma palavrinha para... Não, lindíssima a história da Valéria. Só queria, antes de passar para o Thiago, só uma palavrinha para a Isabela, que nós, né, Hélida, eu, Carol, a gente está nesse lugar da academia, né, da faculdade. Saiba que seu sentimento de estranhamento é totalmente normal. Nós sentimos isso diariamente, né? Então, nós às vezes temos dificuldade de falar de ônibus com alunos que nunca pegaram ônibus na vida, não é? A gente tem dificuldade de quando a gente recebe uma mensagem de um aluno que fala que ele faltou na aula porque o pai dele não emprestou o carro. Então, assim, é muito salutar para a gente ouvir um depoimento como o da Isabela, né? Que está falando da luta, e o que eu queria dizer para você é que você jamais vai se arrepender de ser assim, viu? De lutar pelo que você acredita. No jornalismo, aliás, não sei se as colegas concordam, mas no jornalismo, aliás, nós temos um espaço, ou se prefere, né? Ou se espera que o jornalismo tenha essa identidade, né? A identidade de estar ao lado, um jornalismo que faça efetivamente seu papel, né? Como o papel de cidadania, né? Não um jornalismo que olha de cima para baixo, um jornalismo que colabora um com o outro, que entenda que se entenda como parte integrante da sociedade e que se julgue capaz de possibilitar alguma transformação, né, de ajudar nas transformações. Então, queria dizer para a Isabela que é normal a gente se sentir estranho nos ninhos.
Eu me senti muitas vezes estranho nos ninhos, né, Elida? A gente se Só para sente... completar, Pois não, querida. desculpa, é porque aqui tá deu um delayzinho, desculpa te interromper. Só para completar também, eu acho que a gente pode fazer um exercício também de não se colocar tão rigidamente em nenhum lugar. Eu não me sinto na academia assim, eu não me sinto num lugar de professora, num lugar de jornalista, e te digo uma coisa, a melhor universidade, eu já fiz vários cursos, e a melhor universidade até o momento que tenho feito é a Universidade de Você Viu Isso, e minha mestre é a Valéria. Então, assim, eu não estou falando isso porque estamos aqui, entende? É porque essa é a minha verdade. Então, eu acho que a gente tem isso também, de também não ter que ser enquadrado. Eu compreendo tudo que ela está dizendo, Isabela. Tivemos uma conversa ontem, é muito interessante também, e concordo, e compartilho. E também acho que é um exercício íntimo da gente, a gente sair um pouco desses lugares que querem nos enquadrar, porque vão querer nos enquadrar em lugares. A nossa tarefa é não permitir, porque nós podemos circular, nós podemos ser professores, nós podemos ser estudantes, podemos ser tudo isso junto e estar aqui numa troca e de fazer. É por isso que a coisa é mais visceral, porque quando a gente não tem esse lugar tão ali rígido, fixo, a gente consegue transitar melhor, sabe? E sofrer um pouquinho menos. Claro que eu estou falando isso porque eu já fiz 40, tá? Então, assim, tem um pouco a ver com cabelo branco também, mas eu acho que fica aí como uma reflexão mais íntima. É isso mesmo, eu acho que a gente que é jovem, a gente tem a necessidade do pertencimento, e eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Eu acho que tem tudo a ver mesmo com juventude, querer pertencer e se sentir parte daquele lugar e sujeito que constrói também, sabe? Então, tô sofrendo mesmo, tô no 6º período e sofrendo com regime remoto, porque foi um sonho, né, para mim, na universidade, então sofri um pouco, fui lá, tranquei algumas matérias para poder ter a minha experiência quando tudo voltar, e vou poder fazer isso agora no próximo ano. Mas eu acho que só de estar aqui ouvindo e falando sobre isso parte de um lugar de compreensão também, né? Eu já consigo compreender isso, que é uma coisa minha mesmo, e que vai ser assim a vida toda, independente do espaço que eu conquiste. É muito sobre isso mesmo. Não sei se solidão é uma pessoa muito forte, mas é um sentimento assim de incompreensão mesmo, sabe? Assim, por querer pertencer e fazer parte de alguma forma, mas você sentir que o lugar foi construído para que você não faça parte dele, né? E, infelizmente, a gente está em um mundo assim mesmo. Não é só a universidade, não. E a gente chega com os 2 pés na porta, né, Valéria? Estamos aí para isso mesmo. Sem desânimo. Isabela, eu acho que é isso mesmo, sabe? Acho que a gente não pode... quando a Elida falou comigo, Valéria, é só um papel, mas a gente precisa desse papel. Então, eu escolhi não querer o papel, mas eu sei que esse papel é importante e a gente precisa ter. Talvez, se eu tivesse lá atrás, tivesse com esse papel na mão, talvez, né? Eu teria uma outra cabeça hoje. Eu acho, a Elida fala assim, não, Valéria, você tem que fazer isso. Eu vou tateando muito, sabe? Quando ela fala, ela fez o promo, eu vou tateando, eu vou fazendo, e aí... Mas é isso, a gente não pode perder aquilo que a gente é, na universidade, onde a gente estiver, sabe? E o que me incomoda é exatamente o oposto do que a Isabela está correndo atrás, é as pessoas que se formam e somem. Olha, e aí eu acho que é isso, que a comunidade ela sufoca tanto e ela é tão doído passar por tudo isso e olha, conseguir chegar e agora eu vou ficar na favela, entendeu? Então, é uma coisa meio... É meio estranho até eu falar isso, sabe? Assim, porque eu até entendo, cara. Eu não concordo, mas eu entendo, sabe? E aí é por isso que eu trouxe isso. E eu achei legal a Isabela falar, porque, assim, na fala dela eu entendi exatamente isso, que apesar de ela estar conseguindo romper com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela sabe que é que ela quer.
Então é isso. Vai que vai, Isabela. Tamo aí. Muito bom, muito bom. Vamos juntas. Diferentes, mas é sobre o que você falou mesmo, né? Fazer escolhas ali que, né, cada um com a sua cabeça, mas não deixa de ser um sentimento que tem que ser compartilhado, e é gostoso compartilhar, sabe? E ser entendida, é muito bom, é maravilhoso. Isso aí. Inclusive, Isabela, eu imagino que você está fazendo muita diferença aí no seu ambiente de sala de aula, mesmo que você esteja se sentindo solitária. Eu tenho certeza que as pessoas que estão à sua volta, interagindo, compartilhando com você, estão aprendendo, refletindo e talvez mudando, graças à convivência com você, né? E evoluindo. Então, eu acho que até mesmo esse seu lugar na universidade também é um lugar onde você está ensinando para as pessoas, né? Você não está só aprendendo, porque é como você falou, e é o conceito de sala de aula, o conceito de aprendizado é de troca, ele não é de distribuição, ele é de troca. Então, a pessoa que tem um conhecimento de vida, que tem uma experiência de vida, que tem uma sabedoria e que ela leva isso para a universidade, ela também está ali para ensinar quem está convivendo com ela, né? Então, as pessoas precisam abrir os olhos, os ouvidos e todos os sentidos para os diferentes níveis e tipos de conhecimento, modalidade de conhecimento, forma de conhecimento, experiência, para que elas aprendam em todos os níveis e com todos os sentidos, né? Não importa se é aluno, professor, funcionário, administrativo, limpeza, todo mundo ali está vivendo, como em tudo na vida, a gente está vivendo, aprendendo e construindo conhecimentos diferentes o tempo inteiro, né? Então, eu tenho certeza que você está ensinando muita gente aí com a sua experiência, seu conhecimento, né? E o seu exemplo também. Obrigada, viu, Isabela? O Thiago quer falar também. Oi, pessoal, tudo bem? Então, como todos aqui disseram um pouco de verdade sobre as suas próprias vidas e experiências, né? O meu apreço pela pauta social, ou então comunitária, como aqui está sendo colocado, foi também por causa de uma verdade que veio da minha trajetória também. Não sei se o Luiz lembra, mas ele é testemunha. A minha turma em Taguatinga foi a primeira turma a ser formada e vale ressaltar que totalmente formada por mulheres. Entendeu? Então, isso foi uma máxima assim, para a unidade de Taguatinga, que é uma região administrativa aqui de Brasília, porque foi o primeiro curso de jornalismo que deu certo, de fato, né, nessa unidade, e que continua. Sara também vai ser uma próxima formada, né, da unidade de Taguatinga. Não sei se ela continua em Taguatinga, mas, enfim, eu conheci ela lá. E foi muito legal essa turma que foi formada por mulheres que eu não estava, né, nessa formatura, mas, enfim, eu formo depois. Mas eu formei com elas, assim, pelo menos pela minha trajetória. E foi engraçado, porque em alguns semestres ali eu só estava rodeado de mulheres, eu achava isso muito legal, eu achava isso muito massa, eu era o único homem da sala. E ali as pautas eram, claro, muito mais voltadas para o universo feminino. E eu achava isso incrível. Eu não tinha nada a contradizer, a não ser, tipo, a minha posição de querer sugerir alguma coisa, assim como qualquer jornalista ali na sala, mas eu achava muito, muito interessante isso, né? E acatava com todas as pautas que ali eram colocadas, enfim. Hoje, o meu apreço por essa pauta, por esse assunto, né, que move o jornalismo, que é a comunidade, que é o social mesmo, eu vejo que pela escolha de falar sobre o racismo nesse documentário que agora estou fazendo, eu vejo que é mais um passo que eu estou dando na minha figura como jornalista, sabe? E eu aqui nessa aula estou vendo outros lados e estou achando incrível também, entendeu? A história da Valéria, a história da Élida também me emocionou, me tocou bastante. A da Isabela também, outra pessoa muito marcante aqui nessa sala, porque, né, dela estar falando né, e também mostrando o ponto de vista dela. Isso é importantíssimo para nós aqui jornalistas vermos o lado B da moeda, né? O Luiz falou que a gente
tem alunos na nossa faculdade que, infelizmente, não vão à aula por causa que o pai não emprestou o carro. Assim, um pouco até triste, assim, ver isso, essa realidade, mas é real, a gente não pode fugir disso, né? Mas, enfim, eu só queria dizer isso também, e também colocar dessa maneira como as grandes mídias chegam na comunidade aí da Valéria, que é a tal da vitrinização, né, dos sentimentos alheios, né, das pessoas, das vidas. Isso é de ser triste até de falar que o jornalismo faz isso, porque eu, nessa pesquisa, eu percebi que existiam personagens de peso que eu vou colocar nesse documentário, mas que, por outro lado, eu vou abordar diferente do que já foi abordado na televisão, por exemplo, no Rodrigo Faro, né? O Rodrigo Faro levou uma personagem que eu vou colocar no meu documentário, que foi a Josefina. E ela foi uma pessoa que viveu, né, o trabalho análogo à escravidão aqui na capital de Brasília. E ela foi vitrinizada ali no meio de todo mundo, sabe? Tipo assim, num programa que é do Rodrigo Faro, que todo mundo sabe, que é da Record, mas que, poxa, eu senti mais tristeza vendo ela sendo exposta ali do que um apreço que a maioria ali da plateia sentiu, entendeu? Então, eu vejo que, assim, é triste, mas a gente está aqui fazendo essa discussão para a gente não ter mais isso, ou então, pelo menos, diminuir essa taxa de vitrinização que a gente vê, assim, na nossa grande mídia, entendeu? Acho que é isso também que eu só queria falar e expor aqui também, tá bom? E muito obrigada pelo poder da palavra agora. Muito obrigada a você, Thiago, por compartilhar com a gente também, né, a sua perspectiva, a sua história, a sua visão, e tudo que você tá decidindo fazer em função, né, do que você vem aprendendo e pensando sobre isso também. Pessoal, a gente já está quase chegando aí ao final, então eu queria agradecer vocês, eu vou passar a palavra para o Luiz, para a Valéria, para a Hélida, para quem quiser também falar alguma coisa ou fazer ainda alguma pergunta, né, fique à vontade. Então, Luiz, eu passo a palavra para você aí, para você conduzir também com a Valéria, com a Hélida. Enquanto isso, eu vou colocar para vocês, gente, os links relativos ao Você Viu Isso, né, para vocês seguirem, acompanharem, ajudarem, incentivarem, compartilharem, espalharem para todo mundo, enfim, se quiserem, sei lá, participar, né, aberta aí para as donas, né, para as coordenadoras do projeto, e também o link para o nosso próximo webinário, que vai ser no dia 20 de novembro, que vai ser sobre jornalismo cultural, gratuito também. Estejam já convidados e convidadas com a Daniela Vargas, nossa outra amiga, que é uma grande jornalista de cultura. E, bom, é isso. Obrigada para todo mundo que está aí, e bem-vindos e bem-vindas. E é muito bom, né, estar aqui, aprender, mergulhar com pessoas que podem nos ensinar tanto. Eu fico muito feliz e honrada, né, de poder ter vocês aí. Queria agradecer, Carol, pelo convite de estar aqui aprendendo com vocês. Realmente, logicamente, o nosso espaço aqui de aprendizado com essas pessoas impressionantes, né, que podem sempre contribuem muito para a gente pensar, para a gente repensar nossas atividades, encorajar os projetos, né, que às vezes assim, imagino quantos motivos às vezes de desânimo, né, no meio do caminho, ou de motivação algo que acaba desmotivando, e esses encontros são muito importantes para que a gente revigore nosso fôlego, né? Eu tive minha primeira experiência com jornalismo comunitário foi em 1996. Eu era aluno de jornalismo, do 4º ano de jornalismo, e eu fiz parte da primeira turma da Universidade Solidária. E aí eu fui para a cidade de Cariús, no Ceará, e pelo que eu tinha estudado, eu fiz um grupo de trabalho para tentar explicar o que poderia ter de comunicação na cidade, uma cidade com muita desassistência, né? Muitos problemas. Acabei arrumando confusão com o prefeito da cidade, falou: essas pessoas vieram aqui me ajudar,
e aí porque deram casa, comida, e eu estava arrumando confusão com eles lá. Então, eu imagino que o quanto a Hélida e a Valéria passam, né, rotineiramente, às vezes mexendo em privilégios. Então, aí parte do tempo depois, hoje, gente, a gente tem eu sou repórter, né, sou repórter todo esse tempo, trabalhei como repórter, editor, desses 20 e tantos anos de profissão, e hoje na faculdade a gente tem uma agência de notícias universitária em que a gente tenta trazer para a moçada um olhar não só de fazer reportagens sobre as comunidades, mas tentar estar com as comunidades, né? Tentar partilhar, tentar entender, de repente, de que forma nós poderíamos estar juntos também, ou de que forma a gente pode evolver esses privilégios que a gente tem, né? Então, esse trabalho de vocês aí em Belo Horizonte é encantador e nos revigora o nosso ânimo para que a gente continue bravamente, apesar, né? Imagino a pandemia acabou deixando a gente preocupado, porque nem sempre a gente tem a troca com as pessoas, e vocês sabem muito bem que nossa atividade é de troca, né? Não existe, jamais existiria o projeto de vocês em Belo Horizonte ou qualquer outro projeto no Brasil sem que as pessoas estejam mobilizadas. Mobilizar não é simples e é preciso não só trazer para o coração das pessoas, mas também colocar no papel, né? Planejar, às vezes o planejamento sai, assim, colocar no papel, estudar o que vai fazer, avaliar, e avaliar é também difícil. Então, também queria encorajar os colegas a gente repensar também sempre as nossas atividades. Eu coloquei um link aqui no chat de um mapa do jornalismo independente e comunitário, em que há, por exemplo, foi feito pela agência pública, né, em que eles explicam assim, talvez a chave de ouro da história, né, que é o que a Hélida estava falando, que é recurso para manter, né? Então, imagino a dificuldade de vocês em Belo Horizonte, de todos os projetos pelo Brasil, num país que não reconhece nem a educação, não reconhece a comunicação. Então, estamos bravamente na luta, nada está pronto e acabado. Como diz a Hélida e a Valéria, a gente não pode romantizar. É trabalho duro, é suor, mas, afinal de contas, é o que a gente acredita, né? Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, viu? Um abração para todo mundo. Valéria. Eu queria agradecer a todo mundo pelo convite, Carol, Luiz, todo mundo que participou, foi muito legal, muito encantador, e agradecer especialmente a Valéria pela oportunidade de a gente estar fazendo isso, que realmente é transformador. E, participem, viu, gente? Querendo, procura a gente pelos nossos canais aí, que a Carol colocou, vem participar, tem ideia. Eu fico muito honrada, eu estou muito honrada em participar, né, aqui, achei muito bom. Eu fico, assim, maravilhada de ver, né, que parece, Isabela, né, Isabela e todo mundo, parece que a gente está sozinho no mundo, mas aí quando a gente entra numa sala dessa e vê, não, tem um monte de gente que pensa como a gente, né, e que compartilha com a gente dessa coisa que é o outro, né? Eu acho que só faz sentido se tiver o outro. E é muito bom ver que a gente não está sozinho e que eu tenho vocês aí. Obrigada demais, assim. Muito obrigada mesmo. E pode contar comigo, né? Sempre que precisar. Tô aí. Yuri? Oi, Yuri, você quer falar alguma coisa? Ligou a câmera aí? Eu liguei para aparecer, né? Para dizer, estou aqui, estou ouvindo, acompanhei o tempo inteiro. Obrigado por poder escutar tanta gente boa, com tantas vivências diferentes. Eu, como jornalista, como repórter, acho muito importante a gente refletir sempre sobre isso. Então, foi muito bacana. Parabéns a todos e a todas. Muito obrigada quem esteve aí pela presença, pela participação. Continuem acompanhando
Você viu isso? Escafandro e agência de notícias, projeto do Tiago, que ele compartilhou aí também. Fala, Tiago. Posso só falar aqui que eu vou compartilhar também 2 teasers, né? Que é desse documentário, que vale ressaltar que ele já foi selecionado para 2 festivais, né? O do Floriano e outra aqui do Centro, que eu não posso falar, que é confidencial, né? Até o dia 15 vocês vão saber, mas fiquem atentos aí para o festival que acontece aqui no Centro, de Brasília, talvez, não sei. E aí, enfim, vou passar aqui. E é importante também, pessoal, a gente fala sobre lugar de fala, que, cara, a Djamila Ribeiro, eu tenho ela até aqui, ó. Djamila Ribeiro é uma escritora muito importante, que escreveu o Manual Antirracista, que eu também estou seguindo, né, nessa pesquisa, que eu não quero pegar lugar de fala de ninguém, pessoal. Eu só quero expor o meu ponto de vista, que até pelo título fala, benevolentes são vocês. Vocês negros que lutam todos os dias sobre essa pauta, que é o racismo. Vocês negros que sofrem, infelizmente, sobre essa pauta, mas que eu estou colocando elas para mostrar o quão importante é a comunidade negra aqui também na periferia, né? Na área da Estrutural, Guará, Ceilândia e por aí vai. Muito obrigado, pessoal. Obrigado de verdade. Opa, obrigada a você, Tiago. Gente, então, boa noite. Espero que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, um restinho de sábado, né? Ótimo fim de semana e poder reencontrar vocês sempre.